Amém. Olá, graça e paz. Eu sou o Luciano Subirá, pastor na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, Brasil, e responsável pelo Ministério Orvalho.com. Fiquei muito feliz pela honra de poder me dirigir a vocês nesse summit de encorajamento promovido pelo GKPN, o Global Kindle Partnership Network. Uma alegria poder trazer uma palavra ao coração de tantos líderes que estão fazendo diferença nessa terra, no estabelecimento do reino de Deus. E o que Deus colocou no meu coração para que a gente converse nesse dia especial é um texto onde a palavra de Deus fala a respeito de um episódio muito específico da vida do rei Davi. Na verdade, antes dele ainda ser coroado rei, quando só carregava uma promessa de Deus a respeito disso e precisa fugir de Saul, que enciumado tenta matá-lo. Nosso texto base será primeiro livro de Samuel, capítulo 23, e eu quero começar lendo aqui dos versículos 1 até o versículo 11. O texto sagrado diz assim: Foi dito a Davi, eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo, irei eu e ferirei esses filisteus. Respondeu o Senhor a Davi, vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram, temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse, dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com seus homens a Keila, pelejou contra os filisteus, e levou todo o gado e fez grande morticínio entre eles. Assim, Davi salvou os moradores de Keila. Sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com a estola sacerdotal na mão. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul, Deus o entregou nas minhas mãos. Está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja, para que descessem a Keila, cercassem Davi e os seus homens. Sabedor, porém, Davi, de que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, o sacerdote, traze aqui a estola sacerdotal. Orou Davi, ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor, descerá. Perguntou-lhe Davi, entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor, entregarão. Então se dispôs Davi com seus homens, uns 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Eu quero tomar esse texto como ponto de partida da nossa conversa. A primeira pergunta a ser feita é o que uma porção dessa, do Antigo Testamento, narrando um momento específico da vida de um homem e não só da história e da cronologia de um povo, pode nos comunicar. Acredito que a perspectiva que o Novo Testamento nos dá para olharmos episódios como esse do Velho Testamento é muito precisa. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 11, quando o apóstolo Paulo fala desses episódios da nação de Israel do Antigo Testamento, ele diz, essas coisas lhes aconteciam e foram registradas para advertência nossa, para nosso exemplo de quem são chegados os fins dos tempos. Então há tanto exemplos positivos e negativos como há advertência, orientação. Romanos 15:4 diz tudo quanto foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então acredito que há mensagens, que nós podemos extrair de textos preciosos como esse. E o que me chama a atenção é que Davi ele está debaixo de uma promessa, aguardando o cumprimento dela. E isso não o impede de lidar com problemas. Nesse momento específico, Davi estava fugindo de Saul. Capítulo 23, que narra esse episódio de Davi sendo o herói, o libertador da cidade de Keila, vem na sequência do capítulo 22, onde, escondido na caverna de Adulão, homens começam a se unir a Davi. A princípio, uns 400. Nesse momento, ele já tem 600 homens seguindo sua liderança. Mas a Bíblia diz que eram pessoas que estavam fugindo também dos seus próprios problemas. O capítulo 22 começa dizendo, uniram-se a Davi os levianos, os amargurados de espírito, os endividados, todo mundo que tinha algum problema ou estava fugindo de alguma coisa, parece encontrar refúgio ali em Davi como se fosse uma espécie de identificação. Então agora Davi está liderando um pequeno grupo e A história começa no capítulo 23, dando aqui sinais de proatividade. Davi fica sabendo
que uma das cidades do seu povo está sendo atacada pelos filisteus. A primeira coisa que ele faz é ter iniciativa de perguntar, Senhor, eu devo intervir? Eu devo ajudar? Eu devo fazer alguma coisa? Isso revela algo a respeito do estilo de liderança de Davi, né? De simplesmente enxergar uma situação e estar naquela disposição, na prontidão de oferecer a solução. Mas, obviamente, Davi sabe que não adianta apenas ser proativo, ter iniciativa, ter boas ideias, então ele vai consultar o Senhor. E é interessante que no momento que ele está perguntando a Deus o que fazer, que o Senhor fala com ele de forma clara, você tem que livrar aquela das mãos dos filisteus. Então agora Davi, somado ao seu posicionamento como líder de proatividade e iniciativa, ele tem uma palavra de Deus. Então ele se dirige ao grupo. Eu tento imaginar como foi aquela reunião. Ele olhando para aquela turma e dizendo, gente, Deus nos deu uma missão. Provavelmente será a primeira missão do nosso grupo, nós vamos livrar essa cidade. Mas os homens se posicionam contrário ao que Davi tem, a ponto de Davi duvidar da orientação que ele havia recebido de Deus e ir consultar o Senhor. Né? O versículo 3 diz que esses homens disseram, temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra a tropa dos filisteus. Por que eles estavam com medo lá em Judá? Primeiro, todo mundo já estava com seus próprios problemas. A partir do momento que começaram a caminhar com Davi, agora eles estão debaixo de um risco iminente de ataque do próprio Saul com o seu exército. Ele diz, olha, por enquanto nós estamos só no medo de uma luta incerta. Agora você quer nos levar para uma luta certa, para uma batalha certa. E essa indisposição dos homens de querer acompanhá-la a Keila faz com que Davi consulte ao Senhor novamente. E mais uma vez, pela segunda vez, o Senhor fala claramente com Davi, dizendo, eu estou entregando eles nas tuas mãos, eu quero que você faça algo a respeito. E o que me chama a atenção quando o assunto é liderança, que mesmo antes de chegarmos naquele lugar que Deus nos prometeu, Ele sempre nos dá a oportunidade de irmos treinando para poder executar aquele propósito depois. Davi um dia estaria liderando a nação, precisaria protegê-la dos filisteus, e agora ele tem uma oportunidade, num certo nível, já está exercitando e praticando o que também fizera debaixo da liderança de Saul no seu exército. Então, qual é o quadro que nós temos? Homens que têm problemas. Davi está com seus problemas pessoais, os homens que o seguem também estão com seus problemas pessoais, mas os seus problemas pessoais não são uma desculpa para que eles não possam servir outras pessoas que também têm os seus próprios problemas. Na verdade, Deus está recrutando um grupo de pessoas com seus próprios problemas para que eles possam servir outras pessoas que também têm problemas. E o tema da minha mensagem hoje é servindo a outros, mesmo com problemas. Eu sei que num ano atípico como esse, onde a nossa história, né, a história de uma geração trouxe uma surpresa como essa pandemia e todos os seus desdobramentos que não esperávamos, há muitos ministérios que estão abatidos, muitas vezes nós imaginamos que por estar servindo a Deus, não necessariamente precisaríamos ter que enfrentar problemas, mas o que eu quero te mostrar na palavra de Deus é que não há nada que garanta que eu e você, porque fomos alistados no exército de Deus, não teremos problemas, como nós temos uma certeza na palavra de Deus de que mesmo em meio aos nossos problemas, nós precisamos ter um coração que se disponha a servir os outros. E é a respeito disso, dessa lição preciosa, que eu quero tratar com vocês hoje, tentando trazer da parte de Deus encorajamento ao seu coração. Acredito que algo que nós precisamos entender é que nossas lutas, elas não mudam o propósito de Deus. Em Atos capítulo 1, versículo 8, por exemplo, o Senhor diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Esse era o propósito revelado. Atos 8:1 nos mostra que uma grande perseguição se levantou. Isso justificava a interrupção do propósito? Não. A Bíblia diz que enquanto fugiam da perseguição, eles foram anunciando a palavra de Deus por onde passavam. Então, eu quero começar aqui com alguns exemplos bíblicos que nos ajudam a entender esse cenário, né? De que não apenas eu e você, mas muitos daqueles que serviram a Deus e tiveram o registro da sua vida ou de parte da sua história, né? Na palavra de Deus, eles nos inspiram através do seu exemplo. E eu quero começar em 2 Coríntios, no capítulo 1, num texto que fala a respeito do apóstolo Paulo e nos mostra, obviamente, a maneira, o contexto em que esse homem teve que exercer o seu ministério. 2 Coríntios, capítulo 1, eu quero ler a partir do versículo 3, que diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação,
para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Deixa eu fazer uma pausa antes de seguir a leitura. Ele está dizendo que porque não só temos problemas, mas recebemos de Deus consolo nos nossos problemas, nós agora podemos consolar outros com a mesma consolação que já funcionou, já operou na nossa vida, e agora nós temos autoridade, não apenas um conceito teórico, mas autoridade para transbordá-la e para comunicar a outros. 5. Verso 5, ele diz, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Verso 7, a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. O apóstolo Paulo diz no versículo 8, ele diz, eu não quero que vocês ignorem. Ele diz, isso não é para manter pessoal, só dentro do meu coração, escondido dos outros. Ele diz, eu faço questão que vocês saibam, que todo mundo saiba, a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Paulo diz, a ponto de desesperarmos da própria vida. Quando eu olho para um gigante na fé, como o apóstolo Paulo, e vejo que diante de tribulações, esse homem chegou ao ponto de desesperar, perder a esperança, entrar em desespero, desesperar da própria vida, isso significa que eu e você não somos melhores do que Paulo e nem tampouco estamos isentos de enfrentar algo semelhante. Aliás, Tiago 5,17 nos mostra que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. O fato de que a mão de Deus esteve sobre essas pessoas, de que eles realizaram coisas extraordinárias no ministério, não significa que eles não eram gente como a gente, com a nossa mesma estrutura limitada. No entanto, há uma diferença a ser feita aqui. No momento onde nós ouvimos falar tanto, não apenas aqui no Brasil, mas no contexto mundial, de suicídio de pastores, eu não posso simplesmente permanecer calado diante disso. É verdade que alguns podem desesperar da vida como Paulo? Sim. É verdade que gente como Elias pode chegar num momento de desabafo pessoal diante de Deus, dizendo, Senhor, para mim melhor me é morrer do que viver, me tira a vida, porque para mim melhor me é morrer do que viver? Sim. No entanto, o que nós vemos são dois homens que diante das pressões chegaram ao ponto de entrar nesse nível de desespero, mas pessoalmente eles não fizeram nada a respeito, tirando a sua própria vida. Um deles simplesmente coloca isso nas mãos de Deus e deixa Deus decidir qual seria o seu destino, Elias. O outro, Paulo, mostra que a despeito do desespero, ele experimentou uma intervenção de Deus. Ele diz no verso 9, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Em outras palavras, Paulo está dizendo, Deus já nos fez frágeis como somos, para que a gente nunca confie na gente, para que a gente nunca confie na nossa própria força, ou seria melhor dizer, na nossa falta de força. E sim que a gente confie em Deus que ressuscita os mortos. Em outras palavras, ele está dizendo, se Deus pode ressuscitar até alguém que já morreu, ele não pode ajudar alguém que está desesperando da vida e só com vontade de morrer. Não só pode, como no versículo 10, Paulo diz, o qual nos livrou. Em outras palavras, aquele momento de desespero foi temporário, foi passageiro, mas Deus nos livrou. E ele não apenas diz que Deus o livrou quase como quem diz, olha, tinha um crédito para ser gasto uma vez na vida e agora acabou. Ele diz, o qual nos livrou, versículo 10, e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Em outras palavras, Paulo está dizendo, da mesma forma como Deus me livrou daquele desespero da vida, eu posso esperar que ele vai livrar de novo, que ele vai continuar livrando, porque isso é o que Deus faz. Então, em primeiro lugar, quero trazer uma palavra que eles talvez entraram num nível de desespero muito grande diante de circunstâncias que estejam enfrentando, independente delas estarem relacionadas com a pandemia ou não. Não aceite essa ideia de desistir da própria vida.
Muitas vezes podemos chegar a um ponto de enfrentar o desespero, mas não de dar cabo à nossa vida. Particularmente, eu sei que esse é um assunto teologicamente delicado, mas na minha percepção, o suicida, podemos discutir situações, né, muito específicas, como casos de sanidade mental, mas na minha percepção, não vou pregar isso como uma doutrina para todo mundo, ele está numa situação complicada. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios que quem destruir o corpo, o santuário do Espírito, Deus o destruirá. O que significa Deus o destruirá? O camarada já destruiu o corpo, o que é que sobrou para Deus destruir? Na verdade, se Deus é o autor da vida, nós precisamos entender que Ele é o doador e Ele é aquele que tira no devido tempo. Nenhum de nós tem o direito de tirar a vida e qualquer um de nós, em meio a qualquer cenário de desespero, podemos dizer como Paulo, Deus que ressuscita os mortos é aquele em quem nós podemos confiar. Ele nos livrou, Ele vai livrar novamente, Ele vai continuar livrando. E é essa certeza que o apóstolo Paulo passa. Então, ao olhar para os exemplos bíblicos, eu vejo não apenas gente que serviu em meio aos seus problemas, mas não importando o nível de problema que tinham, não apenas não pararam de servir, como encontraram em Deus forças. Os exemplos de Paulo servindo em meio a problemas são vários, só para citar alguns. Em Gálatas 4, nos versículos 13 e 14, ele informa aqueles irmãos da Galácia que ele lhes pregou o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade. Provavelmente acredita-se que a Galácia não estava necessariamente na rota daquela viagem missionária e que eles tenham feito um desvio provavelmente para que Paulo pudesse se tratar daquela enfermidade. A verdade é que mesmo num contexto de problema pessoal, ele acaba servindo aqueles irmãos, pregando o evangelho a eles. Em Atos, no capítulo 16, nós lemos em especial dos versículos 22 a 31. Paulo e Silas, por pregarem o evangelho na cidade de Filipos, acabaram sendo presos, açoitados, estão na cadeia, né, pendurados lá com os pés no tronco. E a Bíblia diz que ainda assim não só não cessaram de orar, de cantar louvores, como naquele contexto da cadeia, eles ainda conseguem pregar o evangelho, não apenas ao carcereiro, mas a toda a sua família. Nós percebemos ao longo das Escrituras inúmeros exemplos. Podemos falar lá de 2 Reis, capítulo 13, versículo 14, quando Eliseu recebe uma visita do rei Jeoás. Ele já está velho, idoso, a Bíblia diz que ele estava enfermo da enfermidade da qual haveria de morrer, mas mesmo num cenário de limitações e problemas pessoais, ele não deixou de ser um instrumento de Deus e de liberar uma palavra profética na vida do rei Jeoás. Portanto, o que aprendemos é que o ministério, a disposição de servir aos outros deve funcionar mesmo ou a despeito dos nossos problemas. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 15 e no versículo 58, um texto que eu usei muitas vezes para encorajar a nossa liderança, especialmente aquela parte onde diz que nós temos que ser abundantes na obra do Senhor. Mas antes de falar de sermos sempre abundantes, intensos, produzindo resultados, o texto diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Portanto, antes de ser sempre abundantes, o que eu e você precisamos entender é a importância de ser firmes e inabaláveis. E a razão pela qual Paulo está orientando a que sejamos firmes e inabaláveis é porque é impossível ser sempre abundante na obra do Senhor se não entendemos essa necessidade de firmeza, porque eu e você enfrentaremos situações pessoais que farão de tudo para nos desanimar, para roubar a nossa força e a nossa disposição de serviço. Lá em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 10, o apóstolo Paulo diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Alguém me perguntou um dia, pastor, fazer o bem cansa? Eu falei, se não cansasse, não havia uma orientação bíblica sobre não nos cansarmos de fazer o bem. Pergunte isso a uma dona de casa, por mais que ame o marido e os filhos, fazer o bem a eles todos os dias, obviamente cansa. E eu e você precisamos ter em mente isso. A Bíblia diz, a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, não se trata apenas daquilo que nós já fizemos, mas de perseverarmos em fazer até o momento final. No entanto, não apenas temos que lidar com os nossos problemas pessoais, mas muitas vezes o próprio fato de Deus nos dar uma palavra de ordem de servir outros em meio aos nossos problemas pessoais pode gerar não apenas questionamentos, mas muitas vezes sentimentos difíceis. Eu imagino que isso aconteça com outras pessoas, mas eu já tive momentos onde precisei dar palavras de ânimo e levantar gente desanimada, quando eu mesmo me sentia mais desanimado do que eles.
E às vezes o sentimento lá dentro era de injustiça, dizer, Senhor, o Senhor quer que eu fortaleça alguém que parece que não está nem tão ruim quanto eu estou. Já tive momentos de liberar a palavra de Deus, de intervenções em áreas da vida de pessoas, quando na minha própria não tinha acontecido. Já orei por pessoas que precisavam de cura, vi a cura acontecer diante dos meus olhos, e me lembro de uma situação específica onde as pessoas estavam sendo curadas de um problema que eu particularmente estava sofrendo muito daquela mesma coisa e vi todo mundo ser curado naquele momento com quem orei por aquele problema específico, mas eu mesmo não fui. Isso me faz lembrar de Abraão. Gênesis capítulo 20, versículos 17 e 18. Diz que Deus orienta Abraão a orar pelas mulheres da casa de Abimeleque que haviam se tornado estéreis. Ele ora, Deus ouviu, todas elas tiveram revertido o seu problema, enquanto Sara, sua própria esposa, continuou estéril por mais alguns anos antes do cumprimento da promessa. Muitas vezes nós não apenas teremos que lidar com os nossos problemas, mas com os sentimentos que teremos de servir os outros em meio aos nossos próprios problemas. O conflito dos homens de Davi não era exclusividade deles. Muitas vezes eu e você vamos sentir algo semelhante. Nós já estamos com o nosso problema aqui e ainda temos que nos preocupar com o problema de outros, sim, é o que nós vemos na palavra de Deus. Mas esse não é o único tipo de sentimento. Nós podemos acrescentar essa lista, um sentimento que muitas vezes tem se tornado algo traiçoeiro para todos nós que estamos no ministério, que é o sentimento de ingratidão. Observe que nessa história que nós lemos em 1 Samuel 23, Davi é enviado por Deus, se torna o libertador daquela cidade de Keila, não apenas libertador, agora ele é o herói, aquele que trouxe o livramento a pessoas que teriam perecido se não fosse a intervenção de Davi e do seu bando. No entanto, quando Davi fica sabendo que Saul está vindo contra ele para aproveitar-se do fato de ele estar numa cidade fechada e então sitiá-lo, a pergunta que Davi faz ao Senhor, Saul realmente está vindo ao meu encontro? Deus diz, está. Ele diz, o povo de Keila vai me entregar nas mãos de Saul. E Deus diz para ele, pior que vai. Né? Naquele momento, eu fico tentando imaginar qual seria o tipo de sentimento gerado no seu coração se nós estivéssemos no lugar de Davi. A maioria de nós teria protestado, agido com indignação, mas eu sou o herói deles, fui eu que libertei eles, né? Afinal de contas, por que o Senhor mandou livrar esse povo se eles não conseguem ter uma memória, né? a memória do coração, como dizem alguns, que é gratidão? A Bíblia diz que Davi simplesmente se levantou, né? Como a gente diz aqui no Brasil, tirou o time de campo, saiu sem rumo certo, porque não tinha planejado outra coisa, mas ele decide simplesmente superar aquilo, sem entrar numa crise desnecessária ou mesmo maior do que aquela que nós já estamos. Eu percebo que é algo que tem paralisado muitos ministérios, impedindo-os de cumprir o plano e o propósito de Deus. É esse sentimento, né, de ingratidão. Puxa, eu tenho servido as pessoas por anos e parece que ninguém se lembra de nada. Né? Eu tenho feito tanta coisa e eu não consigo encontrar reconhecimento nas pessoas. Eu me doei, eu dei minha vida em troca de quê? E já muitas vezes eu tenho ouvido pessoas no ministério, né, fazendo a seguinte afirmação, o ministério é ingrato. E cada vez que eu ouço uma coisa dessa, eu simplesmente não consigo ficar quieto, eu não consigo permanecer calado. Normalmente eu chamo a atenção de ministro dizendo, ei, não diga isso. O ministério não é ingrato. As pessoas podem até ser ingratas, o ministério não. E as pessoas às vezes me olham, qual a diferença? Eu digo, a diferença é que as pessoas que nós servimos podem até não nos agradecer, mas a pergunta é, a quem verdadeiramente eu e você estamos servindo? Quem foi que enviou Davi a livrar o povo de Keila? Não foram eles que mandaram mensageiros a Davi dizendo, por favor, nos dê atenção, nós precisamos de você. Foi o Senhor que enviou Davi. Eles nem sabiam que Davi chegaria. Davi era uma provisão do Deus que os amava. E Davi está servindo o Deus que o enviou. Então o que eu e você precisamos ter em mente é que as pessoas a quem eu e você servimos podem até esquecer daquilo que nós fizemos, mas nós não estamos fazendo apenas para elas. Nós precisamos entender que o Senhor a quem eu e você servimos, o Senhor que nos chamou para o ministério. E por favor, perdoe-me, né, se isso soar rude, mas eu percebo muita gente se vitimizando demais no ministério. Alguns falam do ministério quase como se a crença deles fosse de que Deus olhou um dia lá do céu para a terra, pensando a vida de quem nós podemos azarar, tornar miserável. Então vamos pegar essas pessoas e pôr no ministério.
eu quero te dizer, o ministério é uma honra, essa é a perspectiva bíblica. O livro de Hebreus diz, ninguém toma para si essa honra, a não ser aquele que é chamado por Deus. Meu amigo, se você receber um chamado para servir, não importa se você vai liderar um grupo pequeno, um departamento de uma igreja, se você está à frente de uma igreja, de uma organização maior, o ministério é uma honra. Porque é algo que Deus nos confiou. É um chamado de Deus na nossa vida. É o privilégio de servir ao Criador e sustentador de todas as coisas. E acrescente essa lista, o nosso Redentor, aquele a quem devemos tudo. Não podemos simplesmente confundir a falta de memória de algumas pessoas que se tornaram ingratas e, de alguma forma, tratar com o Deus que nos chamou ao ministério como se ele fosse ingrato. E já destacamos aqui, em primeiro lugar, exemplos bíblicos de que vamos servir as pessoas mesmo em meio aos problemas. Destaquei, em segundo lugar, que vamos ter que lidar com sentimentos, não só das nossas próprias adversidades e problemas, como também dos sentimentos que sugerem, inclusive este ingratidão. Mas eu quero terminar falando da recompensa final. Algo que eu e você não podemos perder de vista é que, embora as pessoas possam ser ingratas, Deus não. Em Hebreus, no capítulo 6, no versículo 10, ele diz que ele não é injusto para se esquecer das nossas obras. Ou seja, nós podemos confiar na justiça, no caráter inquestionável de Deus. Em Apocalipse 22, 12, o Senhor Jesus diz, eis que cedo vem, e a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Em outras palavras, ele está dizendo, aqueles que eu chamei, que eu vocacionei, que eu comissionei e que me atenderam, eu estou trazendo a sua recompensa. Em outras palavras, ele está dizendo, quem te chamou fui eu, quem te recompensa sou eu. Quem te vocacionou fui eu. É das minhas mãos que você deve esperar gratidão, retorno ou recompensa. Então a verdade é que se eu e você tivermos o entendimento correto de que foi Deus quem nos estabeleceu no ministério para cuidar dos que são dele. Em Atos, no capítulo 20, no versículo 28, quando Paulo está numa conversa com os presbíteros da igreja de Éfeso, ele diz, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele mesmo comprou com o seu sangue. Paulo está dizendo que a igreja é dele, mas o dono da igreja nos chamou para cuidar dos que são dele. Então, a minha e a sua devoção, mais do que as pessoas, é ao Deus que as redimiu, que as resgatou, que as comprou. E quando nós temos a mentalidade de que estamos servindo a Deus, podemos e devemos lembrar que ainda que pessoas sejam ingratas, o Senhor não é. Então Deus, ele tem uma maneira interessante de trabalhar, de não só esperar que eu e você estejamos isentos de qualquer problema para então servi-lo, isso não vai acontecer, mas há uma dinâmica, onde eu e você, servindo as pessoas em meio aos nossos problemas, não apenas podemos derramar conforto, que já experimentamos em meio aos problemas que vencemos, como também podemos experimentar a intervenção de Deus nas nossas próprias adversidades enquanto servimos outros. Se você se lembra, Jó 42, 10 diz que enquanto ele orava pelos seus amigos, que aparentemente não estavam numa situação tão ruim quanto a dele, a Bíblia diz lá em Jó 42, 10 que enquanto ele orava por seus amigos, Deus mudou o cativeiro dele. Quando eu e você somos fiéis, obedecemos a Deus, nos dispomos a servir a despeito dos nossos problemas, podemos não apenas esperar a recompensa futura final, mas podemos esperar a intervenção de Deus nesses mesmos problemas. Algo também que não podemos deixar de levar em conta é que, embora nem sempre as pessoas serão gratas, não significa que elas serão sempre ingratas. Em Atos 16, 32 e 33, aquele carcereiro de Filipos que foi ganho para Jesus com a sua família, fez depois o que não tinha feito antes. Lavou as feridas, cuidou de Paulo e Silas, serviu a eles comida. Lá em Atos, no capítulo 28, quando Paulo está na ilha de Malta e tem um verdadeiro avivamento pregando o evangelho, curando os enfermos, a Bíblia diz que os habitantes da ilha trouxeram provisões para que ele e os demais náufragos pudessem entrar no outro navio e ter sustento enquanto viajavam. Então, embora nem sempre a gente possa esperar gratidão, não quer dizer que sempre temos que esperar ingratidão. Mas o fato é que a verdadeira expectativa do meu e do seu coração deveria ser colocada em Deus, o Deus que nos chamou a servir outros, mesmo em meio aos problemas. A minha palavra ao seu coração nesse dia é: não desanime.
Não importa se você está enfrentando seus problemas pessoais, se você está enfrentando os problemas globais ligados à pandemia, Deus nos chamou para exercer o ministério mesmo num cenário como esse. Isso não significa que estamos esquecidos nem abandonados por Ele. E mesmo quando as pessoas a quem servimos não estão sendo agradecidas o suficiente, eu e você podemos saber que haverá um dia quando nós estaremos diante do Senhor Jesus. E no momento onde Ele olhar para mim e para você, sorrindo, dizendo, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, naquela hora, eu lhe garanto, terá valido a pena toda e qualquer forma de adversidade que eu e você enfrentamos, todo desafio que nós superamos. Portanto, não desista. O Senhor conta com você. Não é apenas que as pessoas precisam de você. O Senhor que ama as pessoas, que precisam de ajuda, Ele conta comigo, Ele conta contigo. Não vamos desanimar. Vamos levantar a cabeça. Vamos nos fortalecer no Senhor como Davi sempre fazia. Vamos virar a página se necessário e seguir acreditando que o Deus que nos chamou é responsável por nós e pela nossa recompensa final. Que o Senhor te abençoe. Pai, eu oro por cada um desses meus irmãos e irmãs ao redor do globo, de tantas nações de fala portuguesa que nos ouvem hoje. Que a graça do Senhor os envolva. Que seja um dia não só de encorajamento emocional, mas de uma verdadeira descarga do teu poder, de encorajamento sobrenatural vindo dos céus, fortalecendo os seus corações, para que eles sigam realizando a tua obra e não desanimem ao longo do caminho. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês.